gravando aqui. Então, no projeto em si, né, que a gente está falando da arquitetura, do set de instruções, né, a gente também chama de arquitetura aqui, né, seria a arquitetura do set de instruções, ou ISA, aqui a sigla em inglês, né, você tem um repertório de operações, né, que vão ser controles condicionais, incondicionais, então você tem salto, retorno, instruções que a gente não usa na própria linguagem C, embora seja possível, né, go to, que é um vá para alguma linha, ou pular alguma coisa, na estrutura do C isso não é usual, mas lá dentro na estrutura raiz ali do processador, né, ou seja, nas instruções que ele recebe, você tem essas possibilidades aqui, né? Resumindo aqui, você tem ali um repertório de instruções. Mas no projeto em si do processador, né, isso tem que ser padronizado até para que possa ser programado. Inicialmente, lá nos projetos iniciais dos processadores ou dos microcontroladores, era feito para que o programador tivesse uma forma de programar, e agora é para que o compilador possa transformar, né, um código de alto nível no código do próprio microcontrolador ali, né? Ou processador, né? Tanto faz. E aí você tem uma estrutura, tipo e tamanho dos operandos, dos dados. Você tem um tipo definido, né? No PC, principalmente aqui, no PC, no notebook, tal, a gente tem 32, 64 bits. E você fala, mas você pode usar uma variável com mais de 32 bits no computador de 32? Pode, porque ele vai usar mais de um endereçamento ali, mas as operações são feitas dentro dessa quantidade de bits. Claro que se eu tenho um número maior que 74 bits, vai funcionar? Vai, porque ele vai organizar, né, em mais processos. Mas, de certa forma, internamente, né, e isso nas instruções, sim, eu tenho instruções limitado a isso, né. E a arquitetura embarcada aí que a gente estava falando, né, que são mais específicos os microcontroladores, você tem de 8, 16, 32 bits. Aí, como eu não tenho um sistema operacional, ou posso ter também, né? No caso do microcontrolador, é possível ter também. Mas eu já programo direto nessa limitação, né? Eu já vou lá, crio uma variável, ela é 8 ou 16 ou 32, dependendo do microcontrolador, né? Como existe né, uma tendência de usar 8 bits seja muito pouco, então alguns compiladores, mesmo que o processador seja de 8 bits, quando você cria uma variável inteira, ele já coloca 16. Né? Ele usa como se fosse 2 espaços de variável para alocar isso daqui. Mas é uma melhoria, né, que o compilador faz para que o próprio microcontrolador fique mais fácil ali de ser programado. Né? Então, a plataforma em si acaba definindo o tamanho dessa palavra mínima aqui, que seria 8, e faz o acerto ali da criação da variável no próprio sistema. Aqui, acho que no microC, se eu não me engano, ele faz isso. Ele usa, né, o inteiro, ele começa com 16 bits, mesmo que for, né, modelos com 8. Né? Mas aí, internamente, você vai ver que ele fez um artifício na programação para usar. Então, ele separa uma variável em 2 pedaços para poder, né, processar como se fosse um. Né? Essa é a ideia aqui. Então, quando a gente vai programar diretamente lá, né? Esse aqui é o exemplo do meu controlador que a gente estava vendo. Por isso que, né, eu comentei assim, não foi loucura minha mudar a ordem, foi só por questão de receio do Proteus da pau, mas isso seria primeiro, né, para a gente ver essa programação que é um pouco mais complexa de fazer, mas também não tem muito sentido se aprofundar nisso, é mais para a gente conhecer essa arquitetura. Então eu tenho aqui o set de instruções, né, e aí eu lembro de ver um professor antigo falando que programava com isso aqui e só tinha essa opção, e ele falava, nossa, a linguagem C é a coisa melhor que tem no mundo, porque ele meio que estava programando assim e descobriu, né, ou onde ele trabalhava, né, compraram lá um compilador e falou, agora você vai programar em C. Aí, nossa, C pareceu a coisa mais fácil do mundo, porque ele tinha que
ficar com uma tabelinha dessa aqui para ver o que vai fazer. Você não tinha um set de instruções muito grande, né? É um set de instruções pequeno, é o set de instruções reduzido, né? Então, você tem esse mnemônico aqui, são os operandos para poder trabalhar, né? Então, você tem a lógica, e no caso aqui, né, você tem aqui adição de W e F. Quem é esse W? Quem é esse F? Né? Você tinha que carregar as variáveis antes aqui. Isso era um tipo de compilador também, que a gente pode falar, mas mais um montador ali. Você tinha que sequenciar os comandos dessa forma. Isso já era uma evolução, porque no começo eu tinha que pegar uma tabela, quer dizer, eu não mexi com isso, não sou desse tempo, felizmente, né? Já peguei linguagem C, estou tranquilo, mas você tinha que pegar uma tabelinha impressa ali para falar, bom, esse código aqui faz essa operação. Então a programação, né, no primeiro momento era no binário, então você jogava lá, ou até em hexa, quando era já mais evoluído, né? E aí, só que para criar uma lógica nisso, você tinha que conhecer os caminhos aqui desse set de instruções e, eventualmente, se você precisasse trocar o processador que mudasse 2, 3 instruções, se fosse fácil de portar, ou seja, um que era um pouco, que tinha mais instruções, mas mantinha as anteriores, tudo bem, ele ia rodar. Mas se não, você tinha que refazer o código inteiro. Então, aqui é uma ideia de alguns comandos aqui que não são tão, né, claros como na linguagem C, né? Que você tem um comando lá de você põe igual a 1, é 1, acabou, né? Aqui, se eu quiser colocar 1 numa variável, eu tenho que mover para o registrador W, que é de trabalho, é de work mesmo, e depois carregar na variável que eu quero. Tem que fazer 2 caminhos, né? Para fazer uma operação relativamente simples, né? E aí, mas isso não mudou, né? Isso aqui não é, não é antigo. Isso aqui está lá no processador ainda, está no datasheet do processador. Então, se eu precisar mexer em alguma coisa no desenvolvimento do compilador, o fabricante tem que me dar isso aqui, né? Por isso que não é uma coisa assim, eu quero fazer um processador e usar esse set de instruções. O problema é conseguir produzir em escala, mas assim, o que tem que fazer não é tão desconhecido assim. E aqui no próprio compilador, isso aqui é uma tabelinha que sai do micro C. Ele dá o que equivale cada, né, variável aqui, com sinal, sem sinal, né, o próprio, né, tamanho aqui, por exemplo, ele dá em tamanho de bytes, né, não é de bits, é de byte, então tem 2 bytes e 6 bits para algumas variáveis, mesmo que isso aqui não seja. Agora, o código, né, esse opcode, que é o código que vem derivado daqui, é de 14 bits. Então, ele trabalha com 14 bits. Por que isso, né? Qual que é o motivo de você ter um número definido de bits aqui, né? 14 aqui, porque está em hexa aqui também, né? Mas a gente, na hora que esse código entra, né? O que a gente fez lá em digital, a gente tinha lá no começo, né? Eu tenho lá um número de bits de entrada e eu tenho uma resposta na saída. Aquela lógica combinacional, né? Uma combinação da entrada dá um resultado na saída. Dentro do processador é semelhante a essa ideia, porque eu tenho um código de entrada que vai acionar o circuito para ter o resultado lá na minha saída. E esse código vai pegar esses registradores, né? Então vai adicionar o W, né? W no F aqui. Então, esse entrada aciona alguma coisa, né? Então, eu vou ter um conjunto de instruções, cada instrução vai ter um resultado na saída. Isso não é muito diferente, claro que numa escala muito maior do que a gente, né, tem na lógica digital, mas é aquilo que a gente viu lá no comecinho. Eu tenho porta-lógica, eu defino, quando eu tiver tal número na entrada, eu vou acionar uma determinada saída. É isso que acontece lá no processador, né? Só que é claro que tem um circuito também sequencial, que vai sequenciar os processos, e é esse monte de processo que dá o resultado que a gente vê, né?
Mas você joga lá, aparece um monte de coisa, né? Tá processando tudo. Então, o grande, né? A grande evolução dos sistemas, né? Esse sistema aqui tem lá, né? Não sei a história dos anos aqui quando começou a ter os primeiros. Não vou lembrar de cabeça, mas isso não mudou muito, mas aumentou a capacidade, a quantidade de coisas que você processa. E aí foi facilitando, né? Você tinha lá nos primeiros computadores, você tinha até as cores da tela, era só aquele telinha verde que a gente vê em filme, né? É só 0 e 1. Ela é para colocar um pixel representava o quê? 0 e 1, né? E era um pixel gigante ainda. Agora não, eu tenho um monte de cor em um mesmo pixel, então não pode ser mais só 0 e 1, tem que ser mais bits para representar um único pixel. Mas a lógica, né, de mostrar a imagem na tela é a mesma, só que agora eu tenho mais bits, então em vez de mostrar só aceso e apagado, eu posso mostrar o nível de cor. Aí evoluiu para 16 bits a cor, pô, você tinha, evoluiu para, na verdade, para 16 cores era no começo, né? Então é, você tinha 4 bitzinhos para representar uma cor. Então, o 0 a 15 estava ali. Né? Aí você foi aumentando isso. Então, é, a ideia em si era a mesma. Sempre começou de uma maneira e foi evoluindo porque tem mais processamento. Né? E aí os operandos, eles são é, endereçáveis, né? Você tem um endereço interno de cada um. E esses endereços, como é que ele acha, como é que ele faz os caminhos, é baseado naquilo que a gente viu em lógica digital, né? Como é que eu fazia um caminho lá que eu criei uma tabelinha e respeitava aquela tabela, com simplificação ou não, mas eu colocava uma entrada, eu tinha uma saída. Isso aqui é feito também para endereçar as próprias operações, né? Como faz operações, né? A ponto do para um registrador que faz operação. Então ele tem que ter um endereço, né? O próprio é, a própria instrução aciona esse endereço para chegar a esse número, né? Se ele vai multiplicar ou somar, né, o endereço dele, né, a instrução que manda já leva para esse circuito que faz isso, né? Então você tem modelos de endereçamento em cada arquitetura, né, e seu funcionamento ali. Então o código que vai lá vai falar, ó, né, ele carrega primeiro lá nos registradores que é para fazer a operação. Então vamos usar como exemplo uma soma. Ah, é para somar? É para somar A com B? Então ele carrega o A, carrega um B. E aí o endereço que vai levar isso vai o quê? Vai pegar essas duas variáveis e vai até o circuito que vai fazer essa operação. Né? Então, se for somar, ele vai fazer um caminho, se for multiplicar, ele vai fazer outro, e assim, né, as coisas vão sendo processadas ali. E a vantagem, claro, que isso é rápido o suficiente para que faça aqueles milhões de operações, né, por segundo, faz milhões de operações, então a gente consegue ter o efeito de várias coisas ao mesmo tempo. E aí você tem a importância de ter um formato específico da instrução, porque o circuito que recebe o código para definir o que é um só. Então tem que ter um mesmo formato. Então você tem um conjunto de bits, que é esse opcode que está lá dentro do processador, né, que vai ter o código ali da operação. Então os próprios operandos, né, precisa estar definido para que a unidade de controle gerencie esses dados. Né? Por isso que não dá para colocar, né, uma variável maior do que cabe. A não ser que eu faça uma lógica, aí é coisa lá do compilador ou do próprio programador, para fazer isso funcionar. No microcontrolador é comum um erro de você somar uma variável, né, de 8 bits com outra de 8 bits, e não, era só 8 bits para trabalhar, então você tem um erro na conta. Né? E compila, passa batido. Né? Você tem um erro, às vezes, em parte da operação. Né? Se a gente for pensar lá no binário, pegar aqui na calculadora, deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui. Né? Isso acontece lá quando eu tenho um microcontrolador. Se eu tenho lá tá, opa, peraí que eu tenho que coloquei em binário, não, coloquei em decimal, deu um binário gigante. Vi que tinha pontos ali, né?
Eu tenho aqui 8 bits, que é o meu 255 em decimal, né? E aí, na operação aqui, né, se eu estou lendo alguma coisa lá, passou, no caso aqui a gente tem alguns sistemas que trabalham internamente com 8 bits, e aí você pega isso e, por um erro ali, um limite da programação que não foi percebido, você vai somar 1, né? Pô, somei 1, o que vai dar de resultado? Dá 0, porque eu só tenho 8 bits. Então o sistema, o que faz? Ele só enxerga os 8 primeiros bits. Esse aqui, na calculadora, apareceu, mas na prática não apareceria, né? Então eu tenho que ter um formato dessa instrução que vai fazer isso, mas também os operandos têm que ter definido seus limites. Mas às vezes variáveis que caberiam nessa conta, né, na hora de fazer o resultado, né? Às vezes acontece no meio da operação. Então já, né, aconteceu assim na programação de falar, coloca parênteses no meio ali da operação para sequenciar a operação matemática para permitir que não ultrapasse a quantidade de bits, né? E aí e nem sempre isso mostra como um erro, porque na compilação, se isso aqui é uma variável, né, supor aqui, né, chutando números aqui em decimal aqui, né, eu tenho esse binário, aqui é o meu 128. Eu vou somar com outro número que caberia também, 140, né? Pego aqui, eu quero somar aqui com 140. Beleza, ele vai fazer a conta. Só que o binário, esse número ficou aqui só 110. Então você somou 140 lá com 128 e o resultado, né, disso aqui vai ser esse, né? Deu 16. Então você somou dois números maior que 100, deu 16 só. E aí você, no meio da operação, de repente você divide e tal, dá um número nada a ver. Você fala, não, peraí, o processador errou a conta. Como é que ele erra a conta, né? Como é que, né, o resultado não tem nada a ver com os valores de entrada, né? Então o processador errou. O processador não erra, é porque em parte da operação ele enxergou isso aqui, que esse bit não tem o caminho para ele, não tem onde guardar esse bit, né? A não ser que tenha uma lógica, claro, que pega esse último bit e joga em outro registrador e aí tudo bem, né? Se eu não tiver isso, eu só vou enxergar, né, os 4 primeiros, os 8 primeiros aqui se for um byte, e aí eu vou perder a informação no meio do caminho e às vezes o resultado. E às vezes é só na operação matemática, né? Você tem lá uma multiplicação, uma divisão, você fala, pô, se eu multiplicar e dividir, matematicamente, multiplicar e dividir, qual que é a sequência, né? Não tem sequência. Pode, se eu tiver uma operação matemática, né, qualquer, que eu estou multiplicando dois números e depois dividindo, tanto faz a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto, isso é uma regra matemática, mas na programação isso pode não funcionar, né? Por exemplo, e isso é por causa dessa definição, né? Você tem um formato de instrução e tem que estar definido ali, tem que caber isso na unidade de controle, tem que ser fixo a instrução. E também o tamanho, né? No caso, o limite, né, do próprio operando ali que vai fazer a conta. Então, precisa enxergar isso. E aí, é claro, a gente não vai enxergar isso diretamente, porque nem sempre é visível. Mas quando dá um erro de operação matemática, que você faz lá a conta, né, já aconteceu assim, pô, tá dando errado, mas peraí, será que as entradas estão erradas? Você pega a conta, faz na calculadora ali na mão e fala, pô, na minha conta deu certo, por que no processador deu errado? Então, provavelmente porque estourou os bits que cabia. Claro que se for uma operação que você tentar atribuir no compilador, ele pode avisar, mas durante o processo não tem como. Então aqui o tamanho definido aqui que a gente tem, esse do código de operação, que é 14, às vezes tem 14 no código de operação e o limite da variável pode não ser desse tamanho. Pode não, às vezes normalmente nem é, né? Ou é mais ou é menos. Mas aí você define um tamanho conforme o número de instruções, né? Tem lá um número definido de instruções, não teria problema ter uma quantidade maior ou menor de bit. Mas vai complicar o processo de fabricação, né? Então é sempre otimizado. E aí os operandos, que são esses que estão fazendo a conta, que eu já estava comentando, né? Ele vai ter um caminho lá, né? Você tem
tem no registrador, tem na memória, né? Então, tem a característica de cada um, então isso é definido lá no projeto também do processador, né? Tem que ser definido como fazer a busca dele, então aquele caminho né, por onde ele caminha dentro ali do próprio processador e onde será armazenado, né? Então, o próprio operando tem esse caminho definido em parte ali do processo. Aqui a gente tem uma tabelinha desses set de instruções que não é tão grande, ó. Eu tenho aqui, né, essas duas páginas aqui, que são as instruções do processador. Então, a princípio, parece uma coisa até legal, que você fala assim, bom, para programar isso eu tenho que decorar isso, acabou, né? Sim, se você decorar isso, acabou. O problema é fazer tudo que você tem que fazer com só isso, né? Esse é e ainda conhecer detalhes internos ali do que ele está fazendo, né? Então, por isso que, né, felizmente, os compiladores nos ajudam nisso daí, né? E aqui tem, por exemplo, a instrução, quantos ciclos tem. Isso depende do projeto também, né? Ou seja, uma característica de alguns projetos é garantir que cada instrução demore um ciclo de clock, que é aquele, né, período que é lá proporcional, né? Na verdade, né, um tempo, né? Período, estou tentando achar a palavra melhor, que é o período. Se eu tenho uma frequência lá, no caso a gente usou 20 MHz, são 20 milhões de instruções por segundo. Então você tem um tempo para um ciclo, né? Então eu tenho, opa, derrubei algo aqui. Você tem 20 milhões de ciclos em um segundo. Então cada instrução vai demorar um ciclo. Você tem instruções que podem demorar mais ou não, dependendo daqui. Ele depende daqui uma ou duas instruções, dependendo do tamanho, né, do tamanho dos operandos também. Mas alguns projetos não são assim, né? Os projetos RISC aqui, que é com 7 de instruções reduzidos, é quase que padronizado, quase que tem as exceções, que tem cada instrução demora um ciclo. Ou seja, a lógica interna digital ali que você tem interna, o clock lá subiu o sinal, desceu, ele faz uma instrução. E agora, lá no C, como ele vai pegar várias instruções para fazer uma linha, então eu não tenho esse detalhe, né, na linguagem. Eu posso ver no compilador, o compilador pode mostrar isso para mim, né, quantos ciclos para uma linha que você programou. Mas ele pode combinar várias coisas dessa. Tem aqui não é para a gente ler ou muito menos decorar. Se a gente tivesse 40 anos atrás, talvez a gente tinha que decorar isso aqui e fazer os programas, né? 40, 30, sei lá. Mas agora não precisa mais disso. A gente pode até fazer um exemplo sem olhando a tabela. Mesmo assim, antigamente você olhava a tabela, né? Não tinha problema, né? Mas você tem aqui, né, alguns controles de operações aqui, algumas chamadas que vão 2 ciclos, ó. Mas não passa de 2 também. São 2 ciclos que para que isso ocorra, né? Então você vai chamar uma subrotina, 2 ciclos para fazer a chamada. Aí a subrotina vai ter vários desses aqui e cada um vai ter ali né, um tipo de operação, né? Aqui eu separei aqui uma instrução para a gente lembrar aqui, no caso aqui, se fosse a aula ao contrário, primeiro disso, depois a gente ia ver a linguagem C, a gente viu ao contrário, né? Então, a linguagem C, né, aqui a gente vê um exemplo do nível da linguagem, né? Baixo nível está próximo do hardware, alto nível está próximo do nosso entendimento, né? E aqui fica bem claro que aqui, né, a gente tem, né, um delay ms, então é atraso milissegundo 500, acabou, né? É algo que eu consigo traduzir, né, diretamente para uma linguagem mais humana. Já no opcode, que era, né, lá no início da programação, você programava nisso aqui, não tem nada próximo da gente, mas está próximo do hardware, né? E o assembler que passou, né, melhorou um pouquinho essa aproximação aqui, mas ele ainda coloca aqui, né, esse move é para movimentar, para mover, ó, L para W, então ele carrega
pega um número e joga aqui no W para fazer o trabalho. Se tem, né, comandos específicos aqui. Esse aqui até já usei esse aqui num teste, mas não lembro. No bit clear file, é para limpar, agora eu lembrei, para limpar, para apagar alguma coisa, né? Você tem bit set, bit clear, tem alguns desses, né? Então, aqui você tem a diferença. Aqui é o mais baixo nível, né? E ainda está em hexa, então mais baixo ainda, né? Seria o binário disso, né? Mas aí já começou usando em hexa para ficar mais visível. Subiu um pouquinho, começou a pegar mesmo assim, eu preciso ver o que tem lá dentro do processador, e aqui já elevou o nível, e aí você tem outras linguagens com nível mais alto ainda, que seria aquelas linguagem em blocos, né? Que aí você não tem um exemplo aqui nesse momento, mas você tem algumas linguagens em blocos que você movimenta lá os bloquinhos e cria o código, né? Não tem exemplo aqui do microcontrolador, mas tem algumas linguagens assim, que ainda é um pouco limitada, mas tipo, ainda, né? Pode ser que daqui a pouco você fala assim, não, pô, vou fazer em bloco que é muito mais rápido que em C e eu consigo fazer a mesma coisa, né? Talvez aí já até tenha algumas que eu consigo fazer a mesma coisa, ainda confio mais no C, mas é questão às vezes de avaliar outras opções que existem aí no mercado. Você tem agora de codificação, tem até comunidades no code, né? Você fazer um monte de programação sem código, né? Tem plataformas para isso, mas ainda tem limitações. Então, se quiser mesmo fazer um projeto mais complexo, não pode depender disso. Para fazer alguma coisa mais pessoal, até vale, né? Mas para quem é da área que quer resolver qualquer tipo de problema, não tem jeito. Ainda não tem jeito, né? Pode ser que isso mude com o tempo, né? E aqui um exemplo que a gente consegue ver nessa inteligência do processador. A gente estou mostrando um exemplo que a gente já viu, né? Lá na própria linguagem C. E um exemplo aqui de um código com 3 variáveis para ele somar 2 e atribuir a uma e jogar numa saída que é lá o meu port B, que essa é a saída física, para eu ver lá com LEDs aqui, eu consigo enxergar essa saída. Mas na prática, eu coloquei 2 números aqui, né? Que são fixos, o próprio compilador já vai atribuir. Isso aqui não está variando, eu não estou lendo a variável A e B para depois somar. Eu estou atribuindo valores fixos. Então, essa soma de A e B sempre vai dar 7. Não tem muito o que fazer nisso aqui, porque esses números, a não ser que eu tivesse isso como uma entrada, né? E esse seria uma programação que eu não otimizei, né? Eu usei um monte de recurso aqui, mas poderia colocar 7, podia fazer isso aqui. Né? E aí o nível dos compiladores que passa a ser interessante. Esses 2 códigos aqui geraram esse mesmo código lá no assembler, que é, né, a linguagem do próprio microcontrolador. Ali. Os 2 geraram a mesma, porque o próprio compilador, aí é a lógica, né, a evolução do próprio compilador, ele já dá um aviso, né? Aqui é a parte de baixo ali né? Essa parte aqui de baixo do micro C, ele dá um aviso falando que otimizou, né? Que foi eliminada pela otimização. Então, e eliminou todas as variáveis, ou seja, eu criei 3 variáveis e ele sumiu com todas, porque na verdade o C vale 7, então joga direto ali no registrador, e aí eu tenho esse código aqui, né? Que ele tem lá o trisb igual a 0, então tem um clear f trisb mais 0 aqui, que é o que ele usa no lugar desse, né? Ele pega o número 7, né? L para W, L vai estar numa posição, o W vai fazer o registrador de trabalho. Esse W para o F no porte B, ou seja, ele faz esse movimento para jogar ali no porte B, né? E aqui encerra. E não sei se esse aqui era para encerrar mesmo, né? Mas é só isso aqui que tinha, né? Aqui, não, aqui faltou o trisb aqui, ó. Esse aqui
Na hora de copiar e colar o exemplo, eu copiei errado. Mas aqui o 3b igual a 0 continua aqui embaixo, que foi esse pedaço aqui. Não, ele não teria compilado essa parte inicial aqui. Mas isso é interessante pela própria evolução do compilador, né? O compilador foi evoluindo e aí algumas lógicas de otimização acaba sendo utilizada pelo próprio software. Então imagina aí isso usando aí inteligência artificial e tudo mais que a gente tem disponível para melhorar a parte do projeto, né? Isso aqui não é inteligência artificial, isso aqui é uma lógica até relativamente simples de enxergar aqui né, que essas variáveis são fixas, então não há motivo de ser criada. Mas criar variável ocupa um espaço na memória, isso vai ser processado. Essa conta aqui, por exemplo, não vai ser processado aonde? Quem que somou A e B? A e B, quem somou A e B foi o compilador, não foi o processador. O processador não vai fazer, quer dizer, ele pode fazer essa soma, mas ele não vai fazer essa soma, porque o compilador já somou, já atribuiu e sumiu com as variáveis. Então, de certa forma, eu posso programar assim se eu quiser enxergar melhor, mas vai virar isso aqui do mesmo jeito. Então, esse a gente viu né? Esse aqui eu não sei se eu coloquei lá no começo, né? Aqui são os processadores que são com um set de instruções reduzido, né? Que é o RISC, né? Abreviando, tem esse set de instruções reduzido aqui. E aí a gente tem, então, né? O exemplo de otimização. E aí isso são a parte embarcada, né? O que a gente tem aí, né? Do que a gente viu, inclusive dos encontradores, o modelo RISC aí, né? Aí você tem o outro, né? Outra estrutura aqui, CISC, que é o set de instruções complexo. Então muda o projeto. Aí a gente vai ter vantagens de um, vantagens do outro, vai depender de cada situação. E hoje a gente tem uma mistura disso, né? Então o conceito, né, de complexo, ou seja, grande quantidade de instruções, com múltiplos modos de endereçamento. Então eu tenho mais de um jeito de endereçar e quantidade de instruções grandes. Então você tinha lá 7 instruções lá do PIC com 35, 37, lá tem um número, depende do modelo, mas são poucas, né? E se eu estiver falando lá do nosso processador aí dos computadores, já é esse modelo e também misturado hoje com mistura entre os dois modelos, mas mantém ainda essa mesma conceito, né? E aí o contexto, você tem isso no passado, não está tão diferente, a memória também é cara, mas antes era muito cara, né? Era cara e pequena, né? E aí os códigos gerados por compilador deveriam ser compactos e eficientes na execução. Esse conceito fez com que, então, se eu preciso não tenho muita memória, preciso ter, né? Você vê que o preço define os projetos mesmo, né? Como tudo, né? Mas aqui é um exemplo claro, né? Memória cara e pequena, porque, né, se eu quiser mais memória, cara, ainda não é tão diferente, mas assim, a capacidade é muito maior. Então, não precisa economizar também tanta, né, cada bitzinho. Mas, se eu tiver poucas instruções, que era o que a gente está fazendo com o PIC, por exemplo, eu tenho que ter, para fazer uma operação, eu tenho que usar muitas instruções. Se no meu processador eu tenho um set de instruções maiores, ou seja, eu tenho muita coisa pronta, né, muitas instruções que eu teria que gerar com várias, eu uso uma. Então, isso acabou ajudando eu ter um código com menor, né, e economizando memória, né? Então, o próprio, né, o código gerado pelo computador, pelo compilador, né, deve ser compacto e eficiente na execução. Para fazer isso, se eu tiver mais instruções, isso ajuda, né? Então veja que foi, mas o custo do processador vai aumentar, até vai, mas o da memória diminui, então tinha que ter um balanço disso, né? E aí teve esse conceito de microprogramação, que é você ter já umas coisas prontas dentro lá do processador, que veio lá em 1951, você vê que estava lá no começo da coisa, né? E facilitou projetar instruções mais complexas. Então, esses conceitos que veio, o transistor foi em 47, né? Que então já estava fazendo, e isso continua hoje, né?
por isso que eu falei lá no começo, não é nenhuma novidade produzir aí semicondutor. O problema é que, né, para produzir isso em escala sai muito caro e é realmente, né, uma produção complexa. Mas em si, né, é tecnicamente possível, não é nenhum segredo falar assim, vamos fazer. Mas não é fácil, então, por isso que tem um número aí muito pequeno de empresas. Que nem eu lembro que alguém falou, não vi o nome, não lembro o nome aqui, né, porque não apareceu, mas tem 10 empresas aí, umas estão com problema, o mundo parou. Então, a gente está dependendo dessas coisas, né? A gente é oficialmente dependente disso. Então, eu tenho mais instruções. Então, se o CISC aqui eu tenho são mais complexos, um conjunto grande de instruções, a vantagem é que eu tenho mais instruções. E aí, né? Só que isso, claro que tudo vai ter um lado positivo, um lado negativo, né? Mas eu tenho, por exemplo, comparar e a troca de operandos. Eu não tinha isso diretamente nas outras instruções. Então, se o processador tem isso, o compilador está disponível para usar, né? Eu tenho aqui, né, o return, restore, eu tenho como retornar, restaurar código, né? Eu tenho instrução para isso também. Essas instruções, né, e junto com mais características aqui, ó, o formato de 2 operandos, né? Ele já faz, não precisa, né, fazer mais de um ciclo de clock que eu tinha lá com set de instruções reduzidos, lá no RISC. O CISC eu tenho pouco, né, um pouco menos, né, de instruções para fazer a mesma coisa, né? Então, aqui a soma CX, que é uma variável aqui com a memória, armazena em CX, ou seja, ele vai pegar um dado, somar e armazenar. É uma linha, né? Isso não quer dizer que é um ciclo de clock, né? Nem sempre vai depender do projeto do processador. Mas se é uma linha aqui no código e o processador resolve tudo, parte dessa programação foi para o próprio processador. O processador já entende um pedaço disso, não parte da lógica, né? Lógico, sempre o processador tem a lógica final ali, mas parte da lógica já está embutida aqui se comparar com o anterior. Eu teria mais linhas no anterior. Então, isso facilita, né, diminui o tamanho do código gerado para esse daqui, né? Aí você tem alguns modos do próprio formato aqui dos operandos, né, do caminho, né, o registrador pode ter o acesso direto ali ao registrador, né, o registrador com a memória com o registrador, né, o registrador, lembra que é um tipo de memória que está lá dentro, né? Lá no nosso microcontrolador, era quando eu acionava lá um port B igual a alguma coisa, é um registrador, né? Memória também. Então, você tem mais de um modo de endereçamento. Na outra tecnologia ali, né, eu tenho né, tem uma escolha ali, né, de um modo apenas. Então, nem sempre eu posso pegar de um registrador e ir direto com o registrador. O compilador parece que pode, mas na prática não posso. Ou seja, transferir um dado de um registrador para outro, eu tenho que fazer um movimento para um outro registrador de trabalho. Nesse aqui, não, eu pego de um e jogo para o outro. Então, ele faz parte do processo feito internamente. Ou seja, você dá uma instrução que já faz mais coisa, né? Então, um pouco disso, né? Você tem múltiplos modos de endereçamento, instruções com largura variável. Então, aqui eu não sou obrigado, no projeto do Cisco, eu não sou obrigado a ter sempre instruções com o mesmo tamanho. No caso aqui, instruções também pode ter múltiplos ciclos de relógio, múltiplos ciclos de clock, né? No caso mesmo do que a gente viu no PIC, a maioria é um ciclo e algumas têm 2 ciclos de clock. Aqui já é mais variável. Então, uma parte da programação está embutida dentro do próprio processador, né? Ou seja, ele tem mais de um ciclo de clock, então você mandou fazer uma operação que ele demora 3, 4 ciclos para fazer, né? Então, a sua execução é variável. O tempo, né? Aqui acho que faltou até o termo tempo. Ele é variável. Então, para calcular isso, claro que o compilador pode calcular, mas para a gente saber assim, cada linha é um ciclo? Não, cada linha pode ser mais de um.
E comparando com o que a gente estava vendo antes, no caso do que a gente testou, que é mais fácil da gente testar lá no nível do hardware, né? O RISC, que é o reduzido 7 instruções, vai ter, para a gente fazer um comparativo, né? Vai ter essa pequeno conjunto, instruções tamanho fixo, execução otimizada, chamada da função, então eu tenho para chamar uma função, retornar, isso é otimizado, mas eu, né, sempre tenho um lado positivo e negativo ali, né? Tem poucos modos de endereçamento, controle por hardware, né? Execução rápida de cada instrução. Então, isso aqui acaba sendo extremamente útil, esse modelo acabou sendo, e é até hoje, né, extremamente útil para essa parte de eletrônica embarcada, né, de dispositivo de microcontroladores, acabou sendo muito útil para esses ramo específico, né? Então, eu tenho, se a instrução são mais simples, deixo a cargo do compilador ou do programador para elaborar ali tarefas de alto nível, mas isso se encaixou bem no mercado, né, desses tipos de dispositivos, né, de parte embarcada, de equipamentos, né, e não exatamente para o computador em si, para um PC, para um notebook, um servidor e tal, aí já não funciona tão bem. Então, por isso que o mercado acabou ficando com os dois modelos e acabou, em algumas vezes, mesclando esses dois modelos, né? Isso que, na prática, aconteceu ao longo da história e continua, né, até hoje. Só lembrando o que aconteceu nisso, né? Então, a gente aqui tem que até atualizar, né? Mas você teve essa evolução rápida aqui e não é tão, né? Se a gente for ver a história aqui, né? Tem que colocar aqui mais informações, mas aí só foi aumentando capacidade. Então, o que tinha lá em 1970 que mudou para cá? E não teve uma ruptura total assim da tecnologia, né? O que era feito aqui é feito aqui também, é feito hoje, né? Subindo o gráfico, só que é o mesmo modelo com alguns aprimoramentos, né? Por que eu falo que seria ruptura? Seria, não, eu vou pegar isso aqui e não vou fazer mais desse jeito, usando lá semicondutor, silício, vou fazer né, o que tem hoje de estudo, de computação quântica, aí é uma outra forma de processar as coisas, né? Se a gente for olhar aqui, pegar alguém que estava lá na década de 70, claro que se fala, nossa, mas mudou tudo, né? Mudou porque aumentou a capacidade, mas internamente o sistema não é tão diferente, né? A maneira de fabricar evoluiu, quantidade, mas é feito com o mesmo material e com aquela parte digital, a base digital, da mesma forma que a gente viu na parte de eletrônica digital, aquela mesma forma, né? E até os processos até de fabricação, baseado ali em silício, foi melhorando, claro que, né, o tamanho do processador, né? Se eu fosse pegar um desse aqui para usar desse da mesma capacidade aqui, vai usar quarteirão e isso aqui cabe, né, dentro de um celular. Mas não teve essa, né? Quando a gente fala a ruptura da tecnologia, falou, não tem nada a ver com o que foi produzido até hoje, a gente vai fazer processador com outro material, com outra tecnologia totalmente diferente e vamos começar uma coisa nova. Isso ainda, né, não aconteceu. Então a gente está nessa mesma pegada aqui, né? Tá só crescendo. Aí chegou uma hora, pô, não consegue mais aumentar a capacidade, porque está ficando muito pequeno, vai chegar uma hora você não consegue dividir, porque está quase no tamanho do átomo. Aí você começa a aumentar o número de processadores em paralelo, mas ainda assim, mesma tecnologia melhorada, não é uma nova, né? E esses dois modelos ficaram aí ao longo da história, né? O próprio, né, o conjunto reduzido de instruções e o set de instruções complexo, né? Então, atualmente não tem essa distinção de forma tão clara, em algumas coisas, em alguns até são, né? Foi melhorando a tecnologia, memória foi aumentando a capacidade, então isso foi um diferencial. O fato de ter mais memória muda como se faz o processador, né? Os compiladores
também foram se tornando cada vez mais eficientes. Vocês viram a otimização lá do micro-C, então o programador erra alguma coisa, o negócio vai lá e corrige. E isso é uma herança de ter que economizar memória, né? Isso acontece nessa versão. Aquele exemplo foi da última versão lá do micro-C. Mas é uma necessidade, né? Eu preciso economizar memória a todo custo. E essa necessidade hoje num computador aí, né? No nosso computador do dia a dia, né? Aquele bitzinho de memória ali, tudo bem, que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não vai fazer diferença, né? Se você tem lá, né? Alguns giga. Mas ainda assim, nos dispositivos embarcados, sim, é pouca memória que tem disponível, né? Aí a gente volta no mesmo conceito de 30 anos, memória é caro, porque, né? Essa indústria, né? A gente está até dando um exemplo de automotiva, economiza no centavo, né? Porque tem uma escala, é competitiva, né? Tudo que a gente já conhece aí. Então, você não pode usar chips, né? Usa lá um que tem o dobro de memória que tudo bem. Não é assim, ele vai ser mais caro, né? E o caro é R$ 1 ali e tal, né? Você vai comprar um computador, alguns reais de diferença pode não fazer diferença, mas na parte embarcada é bem restrito. Então, os compiladores ajudam isso também, né? E aí foi tendo uma mudança nessa lógica de controle, né? Em arquiteturas CISC, com o uso de conceitos de otimização do desempenho aqui do RISC. Então, essas duas tecnologias foi até sendo usada, mesclada, para que a gente pudesse ter os dispositivos que a gente tem hoje. Então, são os dois modelos aí que a gente pode observar aí no mercado, né? Observar não, que a gente não está observando, porque não está tendo, mas vai ter. Então, isso a gente vai voltar a ter. Mas ainda aqui a gente tem, né, a parte embarcada com maioria, né? Então, a gente está falando do PIC, né? É set de instruções reduzido. A gente olha lá, abre o datasheet dele, a documentação dele, mesmo que seja lá o último modelo que saiu, vai ter isso aqui. Vou me preocupar quantas instruções tem? Felizmente, não, porque é o compilador que vai resolver esse problema para mim, né? Mas o impacto, sim, vai estar lá, né, na hora que eu programar. Isso é um pouco, né, um monte aí de conceito, teoria, mas quem é da área é importante saber, né, que que a evolução chegou assim, né, e também o interessante saber que é a mesma coisa que foi feita lá no começo da parte digital, né, desde o primeiro transistor, a gente tem evoluído com a mesma base, né, não tem dado aquele salto, foi um salto de quantidade de processador de transistor no mesmo chip, isso sim é um aumento gigantesco, mas não foi uma mudança radical aí de tecnologia, a gente não vê isso, né, ainda, né, a não ser que a gente tenha aí, pode ser que a gente tenha, né, algumas diferenças aí no futuro que mude, né, comece a fazer outras maneiras de processar, né. Tem estudo para isso, né, de comunicar, né, você tem maneiras de comunicar com distâncias, né, que não consegue definir, né, você tem algumas coisas que, né, a maneira de comunicação que estão sendo estudada, a IBM estudando com a parte quântica, então tem algumas coisas para acontecer que pode, né, ter uma mudança grande na tecnologia, mas por enquanto continua a mesma, né. Deixa eu abrir um outro aqui, vou falar só mais um pouquinho aqui, que vocês devem estar, né, tem alguém acordado aí, tá tranquilo? Esse aqui é meio chato mesmo, se alguém fala assim, puta, ele sabe que é chato. Não, é legal, mas dá sono, né? Aqui, professor. Estão aí, né? Estão aí, beleza. Deixa eu abrir um outro aqui. Opa, abriu errado aqui. Depois dessas coisas aqui, eu já tenho um material lá, depois eu vou falar só para vocês fazerem um trabalhinho baseado em alguns conceitos aqui,
né? Mais para pegar esse material, dar uma olhada e colocar, né? Coisa rápida, mas mais para forçar vocês darem uma olhada no que a gente tem, né? E a gente tem aqui uma pergunta, né? Qual que é o processador mais vendido no mundo, né? O pessoal mais de informática já vai pensar, não, é Intel, é AMD, e um muda, o outro muda. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que tem outras coisas. E a gente tem um tipo de arquitetura que é muito comum, né? Que é essa arquitetura ARM, né? E é uma das arquiteturas mais comuns que estão aí em vários dispositivos, que a gente sempre, né? Eu sempre vejo, e em algumas aulas até tem aquela ideia, né? O pessoal tem a ideia de que processador já pensa logo sempre no computador. E essa disciplina está aqui até para isso, para, né, para mostrar outras, né, outras opções, outros caminhos que não são só ali o computador, o servidor, né? E mesmo quem trabalha com rede, você tem lá processadores dentro dos equipamentos de rede que não são os processadores que estão lá no nosso computador, né? Então, muito mais aqui que Intel e AMD, esse dado são dados aí de, né, acho que eu até tenho uma fonte aqui no final, mas você tem processadores ARM, que é uma tecnologia em si, né, uma empresa que desenvolve, né, são os mais comuns aí, dominando o mercado de semicondutores, com características, né, da tecnologia e o fácil acesso aos direitos de exploração comercial dessa arquitetura e suas instruções. Então, se for para produzir, falar, não, eu quero entrar nesse mercado hoje, né, tenho aí uma pequena fortuna e quero entrar nesse mercado hoje, né? Tem que ser uma boa fortuna, mas se alguém aí, né, tem sempre alguém que possa querer, é nesse caminho que você vai seguir, né? Seria esse o caminho de seguir para desenvolver, né? Porque o próprio ARM é o nome de uma arquitetura, né? E o seu conjunto de instruções, processador é popular no mundo, ou seja, vai estar lá nos compiladores, né? Aqui eu tenho dados depois de 2019, acho que não sei o que aconteceu aqui, né? Tem que até atualizar, mas, né, o mercado ficou doido, mas você tem aqui um total aqui de 6,4 bilhões de processadores, né, que chegaram ao mercado dentro de celular, tablet, parte também em computadores, servidores. Então você não tem lá o processador principal, mas você tem um ARM para gerenciar alguma coisa, né? E isso foi evoluindo para, né, vários outros usos, né? E aí você tem os chips que controlam uma infinidade de equipamentos, né? Então, equipamentos, gadgets, freio ABS, né? Você tem, o freio, tem um equipamento para controlar o freio, tem que ter um processador, né? Então, lâmpada inteligente numa casa, você tem o quê? Você tem lá um chipzinho ARM lá para fazer algum controle, né? Então, você tem aí Google Assistente, né? Você tem, tem lá alguma coisa. Não vai ter um processador, né? Não vai ter um computador para ligar a lâmpada. Vai ter lá um dispositivo bem menor que só vai ter lá um Wi-Fi, mas tem que ter um Wi-Fi, então tem que ter um protocolo de comunicação, tem que se comunicar, tem que ter um endereço, então tem que ter uma cara de computador, mas ele só faz o quê? Ele só desliga a lâmpada, né? Eu tenho em casa aqui, né? É mais fácil ir lá apertar o botão, mas é legal você poder mandar ligar e desligar a lâmpada. E aí você tem que ter um dispositivo na sua rede. Então, né, é um modelo reduzido de um computador. Mas mesmo assim, não precisa lá de um grande processador, porque ele não faz nada, ele só se comunica e decide se vai ligar ou desligar, né? E aí, por que eu falei que o caminho, né, se eu quiser começar a produzir, né, um processador qualquer, seria o ARM, porque a ARM é uma empresa, a ARM Holdings, né, que é uma corporação que detém os direitos sobre todas as tecnologias relacionadas a esse tipo de processador, mas diferente do que Intel, AMD, não sei porque que aqui subiu AMD, mas a ARM não fabrica e comercializa os chips. Então, a empresa negocia o uso sobre seus designs, né? E aí, por isso que eu falei, se eu quiser produzir, eu vou lá e falo, eu quero produzir, né? Então, dá para comprar a licença para desenvolver as famílias de CPU. Então, esse aqui é um caminho. E aí a gente tem, né,
os celulares aí que entrou, né, mais nesse mercado, né, não concorreu diretamente aí com, né, com Intel AMD, mas é possível fazer alguma coisa. Então, se tiver que começar a produzir essas coisas, não é tão complexo como de um computador mesmo, né? Então, aqui você pega aqui a linha da Samsung, né? Que tem alguns, né? Então, você tem uma linha aqui, não sei a pronúncia disso, Exynos aqui, ou Exynos, de componente ARM, né? A Qualcomm, o Snapdragon, que é também, né, um dos celulares, todo celular, né? A própria NVIDIA, né? Que aplica a licença da criação dos processadores, né? Esses processadores Tegra aqui presentes da NVIDIA Shield também no Nintendo, então tudo vem da ARM aqui. Então, claro que não deve ser barato negociar esses direitos, mas é uma empresa que não é exatamente falar é aberto, não, mas eles são abertos a negociar. Então, eles desenvolvem e negociam. Então, pode ser uma solução. Então, o mercado agora, com essas crises, pode visualizar aí um empreendimento nisso. Né? Não vai começar do zero, né? Você vai começar aqui, que a empresa aqui tá disponível aqui, né, para, né, negociar o seu design. Então, ele tem o projeto. Então, diferente de você começar um projeto do zero. E já está aceito no mercado ali, então você já tem, né, não vai lançar um negócio do nada, né? Você vai ter alguma coisa ali para começar, né? Então, um pouco de vantagem, que seria vantagem e desvantagem disso, né? Em sua origem aqui foi pensado com foco em eficiência, então a ideia do primeiro design foi lá nos anos 80, para criar CPU com menor consumo energético, né, ao processar instruções. Então aqui eles já estavam fazendo coisa para celular, mesmo que não soubesse, né? Que é um dos problemas, né, do celular, é consumo de bateria, né? E a ideia era ser coisa menor, para consumo menor. Mas o conceito, primeiro conceito, né, de qualquer chip, né, independente da sua natureza ali, vai ter operações matemáticas, movimentar dados entre locais e memória, controlado por um conjunto de instruções. Essa é a base de qualquer um, né? E aí o ARM possui esse conjunto de instruções reduzida, que caracteriza ele como o tipo RISC que a gente estava vendo anteriormente. Então, mesmo tipo lá do PIC, por exemplo, que é RISC também, né? Então, esse é específico RISC, né? Ele não vai trabalhar com um conjunto complexo de instruções. E aí resolvia problemas para, né, aí ajuda também no consumo, baixo consumo de energia, né, e outras, aquecimento, tudo que a gente acaba sendo, você vê que o conceito surgiu antes, então, na verdade, né, a tecnologia foi evoluindo e permitiu o uso, por exemplo, ali em celulares, né. Então, o ARM tem esse conceito semelhante ao RISC, simplicidade, baixo consumo de energia, pouco aquecimento, isso encaixa, né, com, com essa tecnologia para celular, né. Você tem aqui o TDP dele, que é um valor, né, o comparativo térmico, né, o Thermal Design Power, que seria a parte de consumo, né, em relação ao aquecimento aqui, né, você tem 3,5 watts, isso é um dado do projeto do chip, né. Então você tem aqui vários, né, dispositivos, como eu falei, né, anteriormente, e que usam, né, essa tecnologia. Então vamos ver, quem sabe agora alguém, né, alguém ou algum país até, né, se interessa aí, você tem países que investem, né, diretamente em alguma coisa, quiser produzir, tá aí o caminho, né. Você tem ARM usando aqui nos Mac em PC, então isso você começou a melhorar essa tecnologia, então o RISC não era muito para PC, mas você pode escalar a nível de performance que vai rivalizar com Intel e AMD, então isso é possível, né? Mas os componentes lá, né, x86, que é onde cabe o Windows hoje, né, tudo que vem dessa plataforma, tem dificuldade
para operar de forma satisfatória nesses regimes aqui. Então, tem uma dificuldade de usar um no lugar do outro, né? Mas é questão também da programação se adaptar, né? Programação, eu digo, no caso do sistema operacional, né? Você tem uma briga aí para ser resolvida, né? E um pouco do resultado dessa evolução, né? O nível de controle e otimização, né? Que é impossível usando aqui o CPU, que a gente está falando da x86, quando eu falo o Intel desde que era a linha 86, a gente continua com essa, né, com esse nome da arquitetura, né? Então, alguns níveis de otimização você não consegue com o chip da ARM, né? E aí você tem alguns dados que aí até precisa atualizar aqui, né? Isso aqui eu mexi até ano passado, não atualizei agora, né? Mas está olhando para usar a ARM aqui, vem colaborando com a Qualcomm também de usar para arquitetura Windows. Tem algumas iniciativas aí, né? Computador com Android, né? Mas não é a mesma coisa, né? Você tem lá um computador que é um celular com tela e teclado, né? Mas não roda a mesma coisa que vai rodar ali num notebook Intel AMD. Então, ainda não, né? Mas pode ser que eu estou falando aqui e amanhã lança outro. Isso não é muito difícil de acontecer. É que você vai também mudando. Então, na verdade, está faltando aí um sistema operacional, né? No caso Android e tal, funciona muito bem, e aí você não tem aí, né? Tem alguns Linux, né, que para funcionar em algumas arquiteturas. Então, vamos ver qual é o resultado disso aí mais para frente. Né? O que o processador, né, vai significar em computadores. Então, já tem eu antecipei o slide ali falando, né? Já tem laptop lá com Snapdragon, que é de celular, né? Que é uma versão do Windows. Então, você tem... E aí pegaram um celular e fizeram um computador com a tecnologia do celular, né? Que é legal, você tem ali, né? Você tem bateria de 24 horas, não tem notebook que funciona assim, né? Então, você tem um chip com baixo consumo de energia, né? Então, você usa a versão do celular, então também é equipado com hardware para acessar a rede 4G, 5G, né? No Brasil, em futuro, em breve, né? Que foi agora o leilão, até chegar vai demorar, né? Mas, como o celular aumentou a capacidade, realmente para alguns usuários, né? Um laptop desse com capacidade de celular, já com rede, né? Tem muita gente que tem lá o seu computador, uma tela maior que o do celular e ainda tem aí teclado, né, mouse, facilita alguns trabalhos, né? Porque celular dá para muita gente está assistindo a aula aí, mas se eu pedir para digitar um texto, pô, complica, né? Demora um pouco mais. Aí dá para colocar né, um teclado Bluetooth também, dá para compartilhar a tela, então você acaba tendo lá o celular como CPU, né? Então é possível fazer isso também. Tem gente rodando, né, vendo aula aí, compartilhando tela em Smart TV e colocando, né, para funcionar. A família toda for numa sala, a família toda assistir a aula, aí não vai rolar. Mas é isso que a gente tem, né, de evolução aí, então esses computadores, e aí tem uns preços bons até, tem umas propagandas e tal, mas para quem vai desenvolver coisa pesada, não roda ainda, né? Porque ainda assim há limitações e restrições, né? Quem investe nessa primeira fase aí dos computadores ARM. Então, os softwares interagem com o computador, né, por meio de instruções, e há incompatibilidade fundamental em relação aos sistemas aqui, especialmente aqui esse sistema x86, que é voltado para Windows, né? Então, está emulando, né? A Microsoft está emulando isso daí. Então, ou seja, você tem um sistema que simula outro sistema em cima dele, né? Isso funciona, mas fica, né? Não é a otimização que a gente espera. E aí vai diminuindo o desempenho, né? Você tem desempenho pela emulação, mas também desempenho, né? Porque alguns aplicativos podem simplesmente, né? Não funcionar. Então tem que ser o quê?
tem que estar com essa tecnologia do celular, mas rodar o meu Windows ou o meu Linux tem que rodar ali e rodar tudo que eu preciso. Aí sim a gente tem esse comparativo. Mas, por enquanto, há um mercado, tem muita gente que, né, os usuários comuns não são, né, desenvolvedores, não precisam de rodar coisa para desenvolvimento, então vai ter esse mercado aí. E aí é maior, dá para colocar uma bateria maior, né, você tem, né, você acaba tendo mais facilidade do que colocar tudo embutido no celular, mas o processador vai ser o mesmo, né, porque eles não vão ter escala, vamos fazer agora eu tenho mais liberdade de fazer um processador maior que consome um pouquinho mais, não vai compensar. Então a ideia é usar processador de celular no laptop principalmente. Né? E aí essa ideia de consumo de energia, né, acaba sendo interessante até para empresas que tem lá qual o consumo de energia de um processador desse usando ARM, né, se a bateria dura 24 horas, então o consumo de energia dele, né, é extremamente baixo, né? Você tem lá uma empresa com vários PC rodando que às vezes não serve para muita coisa, é mais para acessar alguma coisa web. Então, tem uma conta a ser feita, né? Também nesse consumo de energia. Então, tudo isso a gente vai ver, né? A gente vai ver isso, né, num futuro próximo, né? Mas por hoje é isso. Eu não vou continuar um outro tema aqui, né? Porque se eu começar um outro tema, não vou garantir que vai estar todo mundo acordado. Mas eu vou, né, encerrar comentários aí disso, né? Tem muita coisa que eu falei aqui, então tem um tempinho aí para alguns comentários, algumas experiências que vocês tiveram aí. Alguém já testou esses computadores aí com chip de celular? Alguém tem um desses? Poder fazer um depoimento? Não tenho nenhum, não mexi em nenhum, então não sei dizer. Senhor, esses bagulho aí pra mim é até novo, nem sabia que fazia um negócio desse. Eu só sabia que a Multilaser fazia uns PCzinhos meio falsificados, sabe, com processador de tablet, mas isso aí pra mim é novo. Eu só vi propaganda, também não cheguei a mexer, mas é algo que a gente, né, encontra, né? Bom, não sei, agora não encontra nada, né? Mas na verdade, se procurar talvez computador, né, notebook com Android, né, vai achar algo parecido, né? Não vai estar lá escrito notebook com ARM, provavelmente não vai ter com esse nome específico, né? Professor, a única coisa mesmo que eu conheço que tipo usa algo próximo a um processador, a um sistema operacional próximo do celular, é aqueles óculos VR de realidade virtual. Aqueles lá, alguns, por exemplo, usam até sistemas Android para simular, entendeu? Mas é o mais próximo que eu conheço. Isso aí eu nem fazia ideia que existia. Não sei se eu tenho a imagem dele em algum aqui. Eu tinha agora não lembro se está na sequência aqui, que eu tinha até visto algum computador mesmo aqui que estava com isso. Mas não tem a imagem aqui, agora não sei onde está aqui. Mas eu tinha visto até propaganda, até procurei agora aqui, não achei. Propaganda desses, né, computador aí que seria com Android, né? Notebook, né, com Android. Que aí é isso, né? E aqueles mini computadorzinhos? É Chromebook, né, que tem Pode falar. Aqueles computadorzinhos pequenininhos que a galera, tipo, eu já vi usar para emular Nintendo, PS1, entre outros. Como é que é o nome daquilo? Tipo, é só um emuladorzinho mesmo? E funciona com Linux? É o Raspberry, né? Acho que é isso. Isso, o pessoal faz uns videogame retrô, né? Cabuloso, adorei que bagulho. Né? A gente vai falar nele aqui, eu tenho um desse aí. A gente vai falar um pouquinho nele depois também, mas aí ele já não é esse chip aí, ele usa, né? Agora não me lembro, até eu tenho a documentação dele aqui, mas você consegue instalar Linux nele. Né? É muito cabuloso. Aí você consegue instalar Linux. Eu usei, o meu não tá, nem sei o que está instalado, mas eu usei por um motivo menos nobre, como ele tem saída HDMI, né? Eu instalei Netflix nele lá e botei numa TV. Mas dá para fazer outras coisas, né? Tem um projeto de TG aí fazendo cluster, né? Colocando 4, 5 para rodar em paralelo para fazer cluster.
né? Tem um projeto de vocês mesmo aí, de alguém que está se formando agora, né? Tá fazendo lá. Não sei como é que tá, preciso até agora que falou, lembrar como é que tá saindo isso daí. Estou procurando aqui se tem alguma informação, mas tem um projeto aí de TG disso. Vamos ver como é que funciona para a gente poder ver como é que sai isso. Mas tem pessoal usando isso bastante aí. A ideia é ser um computador de baixo custo, né? Embora não exista mais nada de baixo custo, mas comparando com os outros, talvez seja. Talvez chegue nisso de baixo custo aí. Professor, quando sair a nova geração da Intel, tudo vai ficar baixo custo. Essa nova geração que tá vindo, meu Deus, o bagulho vai ser caríssimo. DDR5, a 12ª geração, o bagulho vai ser caríssimo. Os caras me lançam um negócio no meio de uma pandemia. Tô louco. Mas a pandemia não piorou a situação de vendas deles, pelo contrário. Em alguns produtos aumentou, né? Então... realmente a produção, mas tipo, produzir placas assim, entendeu? Tipo, produzir esses componentes vai ser foda. Tipo, é um componente novo no mercado. Sim, não, isso, e não é só, você faz um computador inteiro, não é só o processador que está lá, né? Tem várias outras coisas. Tem placa, tem então um monte de coisa. Não vai, né, do jeito que está tendo falta, né, vai acabar tendo esse mesmo problema, né? Mas acredito que, né, o estranho é demorar tanto para resolver, né? Porque às vezes você tem problemas pontuais ali, né, que você perdeu, mas assim, eu acho estranho só demorar tanto para resolver, né? Assim, previsão de mais de ano, quer dizer, tem uma demanda reprimida, tem alguns problemas aí. Mas o senhor, meu medo é isso aí ficar comum. Imagina, tipo, ficar comum o preço de um processador ultrapassado ser 500, 600, 700 reais. Usado, às vezes. Então, tipo, pô... Isso não é normal, cara. Pode ser uma mudança, né? E aí, enquanto você não tem muita concorrência, né? Você fica na mão, não tem jeito, né? Faz parte do processo, né? Da oferta e procura. Mas acho que isso deve se normalizar no mundo aí. Aqui a gente teve um impacto também do dólar, né? Que subiu, então tudo que já ficou mais caro ainda, né? No nosso caso específico. Né? Então foi agravado o problema. O problema é mundial, mas o Brasil sofre um pouquinho mais, talvez por não ser produtor, né, dessas tecnologias aí. Professor, eu tava vendo uns bagulho na internet, os europeus estavam indignados com crise, eles nunca tiveram uma crise inflacionária. Tipo, um negócio que custava 6 euros, começou a custar 10, eles, tipo, estavam perdidos perguntando por quê, eles nunca passaram por um negócio desse. Aqui tá tranquilo, todo mundo acostumado. Então, aqui isso sobe 20, 30, 40 reais pra gente falar, mas só isso? Já tá até acostumado com a subida repentina dos preços. Veja nome carro popular. Você não pode usar mais esse nome, né? Não existe mais isso. Como é que é popular no preço que tá? O mais barato é caro, então tem essas coisas que acontecem aqui. Né? Mas vamos aproveitar para agregar valor ao que a gente tem, né? E produzir coisas aqui, né? Temos aí um caminho pela frente. Mas é isso. Vamos ver se a gente, né? Como é que a gente enfrenta essa nova parte da crise, né? A gente tem uma nova parte.